Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Municípios em Ação. O canal Municípios em Ação, inaugurado no início da primavera, leva a sigla MUNAC. Nosso tema de hoje é a independência do Brasil, o significado da independência do Brasil para os municípios brasileiros. Bom, como nos conta a história, no dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina, que estava ocupando o papel de chefe de Estado, porque o Dom Pedro I se locomoveu até São Paulo, para o grito do Ipiranga, né? A princesa Leopoldina assinou um decreto separando o Brasil de Portugal. Ou seja, nesse momento o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, que já não era mais colônia, ele era parte integrante do Reino Unido a Portugal e Algarves. No dia 7 de setembro, lá às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declara independência ou morte, que foi chamado de Grito do Ipiranga. O que significa isso? Que o Brasil deixa de ser parte integrante do Reino Unido a Portugal e passa a ser um império autônomo, com suas próprias leis, com suas próprias regras, com suas próprias normas. Para o Brasil poder se declarar, para Dom Pedro poder declarar o Brasil como um império independente de Portugal e da região de Algarves, o Brasil teve que contar, Dom Pedro I teve que contar com o apoio de diversas categorias da sociedade local da época, que eram os grupos dos republicanos, os grupos dos liberais, os próprios índios respaldaram Dom Pedro I nessa trajetória, os negros, e alguns deles já em liberdade e outros ainda escravos, e a própria organização maçonaria da época. A maçonaria teve um papel importantíssimo no apoio a Dom Pedro I, pois ela conseguiu amenizar o conflito entre republicanos e liberais da época. Por que o Reino de Portugal não queria liberar o Brasil, não queria dar a independência do Brasil? Porque o Brasil era rico em especiarias, em ervas, ervas medicinais, temperos, etc. Era rico em escravos, isso representava riqueza para ele naquela época. Era rico em índios, embora os índios fossem rebeldes. Portugal acreditava que podia dominar os índios e fazê-los trabalhar como escravos e por aí afora. O Brasil tinha ouro, tinha madeira, muita madeira nobre, e o próprio pau-brasil que leva o nome do país. Bom, o Brasil mudou. Não é mais colônia de Portugal, deixa de ser colônia de Portugal, deixa de ser membro integrante do Reino Unido a Portugal e passa a ser um império próprio. Nesse processo histórico passaram-se mais de 190 anos, ou seja, quase 200 anos de independência. O Brasil mudou. Nos mais de 193 países existentes no mundo, tem uma diferença aí entre dados estatísticos. Algumas entidades informam que o mundo tem 193 países e outros chegam até a declarar que já existem 209 países em todo o planeta Terra. Bom, independente dessa quantidade de países existentes no mundo, o Brasil hoje ocupa o 5º maior país do mundo em extensão territorial, é o 6º maior país do mundo em população, é o 9º maior país do mundo em geração de riquezas, tem a 5ª língua mais falada em todo o planeta, que é a língua portuguesa, tá? E tem outras características próprias, por exemplo, ocupa a posição 56, a 56ª posição em competitividade. Neste ano de 2020, segundo alguns órgãos de pesquisa, no ano passado, em 2019, ele ocupava a 71ª, ou seja, avançou aí 20 posições nessa característica de competitividade, né? E tem alguns outros indicadores que não são muito positivos, mas que fazem parte do histórico, né, da sociedade brasileira, da República Brasileira, que é a 78ª posição em Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com a ONU, e a 106ª posição em Índice de Percepção da Corrupção, ou seja, segundo a pesquisa efetuada, o Brasil ocupa a posição 106 em percepção de que existe muita corrupção no país.
Temos que acabar com isso. Bom, qual foi a vantagem do Brasil ter se declarado um país independente de Portugal? Autonomia administrativa, abolição da escravatura, mesmo que essa abolição tivesse vindo 66 anos depois, e a participação da mulher no processo político-administrativo do Brasil. Naquela época, já com o ato de 2 de setembro de 1822, deflagrado pela princesa, fica constatada a participação feminina nesse processo político-administrativo. E qual é o significado desses fatos todos para os municípios na atualidade? A independência. Os municípios precisam se independer. Os municípios antes eram atrelados aos estados, que por sua vez são atrelados à União. O município já tem, nos dias atuais, de acordo com a configuração jurídica, já tem a sua autonomia. Portanto, tem ações que os municípios podem sim realizar de caráter independente, de caráter autônomo, tá? Seguindo, obviamente, as orientações e até a normatização das esferas superiores, que são os estados e a União. Por que tudo isso é importante? Porque todas as coisas acontecem no município. É só nos municípios que as coisas acontecem, para daí dar vazão para outras regiões. Por agora é isso. Obrigado.